Fala aí galera, Diego na área, tudo beleza com vocês? E sejam todos muito mais que bem-vindos ao Diego SQ Anime. E no vídeo de hoje nós vamos estar fazendo reviews do capítulo 173 do mangá Kanojo Okarishimasu. Eu sei que lançou já o 174 e eu vou trazer pra vocês ainda essa semana, mas hoje nós vamos fazer o reviews aqui do 173. Vamos ver hoje se a Mizuhara, bêbada pra caramba, ela vai confessar o amor dela, ou confessar pro Kazuya que ela tem sentimentos por ele, né? Será? Ou será que o Kazuya vai se aproveitar aí, falando com ela alguma coisa, dando algum indireto pra ela pra tentar colher o maduro? É isso que nós vamos ver nesse capítulo de hoje. Mas antes, já vai deixando o seu like, se inscreva no canal, vocês vão estar ajudando bastante aqui no nosso trabalho. Se inscreve, deixa o like, ajuda aí, porque vai fortalecer a gente pra caramba. E eu sempre tô trazendo aqui pra vocês esses reviews gostosinhos, lindos e maravilhosos só pra vocês, né? E se vocês tiver algum mangá que vocês queiram que eu faça o reviews, é só deixar nos comentários que eu posso estar trazendo o reviews dele aqui no canal pra vocês, tá certo? Não sei mais enrolação, mas esse vídeo... Esse capítulo começa com o Kazuya falando consigo mesmo, se questionando o que estava acontecendo com a Mizuhara, e que ao mesmo tempo ela estava com as bochechas vermelhas e que aquilo era bastante fofinho. Ele então acaba entendendo que a Mizuhara está bêbada, e a Mizuhara acaba olhando para ele e perguntando: o que foi? O que é aquilo ali que tá escrito? Ela então acaba apontando para a camisa do Kazuya. E o Kazuya acaba dizendo, né, que estava escrito peixe em italiano ou algo do tipo assim na blusa dele. E que ele tinha comprado aquela blusa numa lojinha do aquário dele favorito. A Mizuhara acaba perguntando para ele, né, se todas as roupas que ele compra são em lojinhas de roupas de aquário. O Kazuya, como é muito negativo, acaba achando que ela tá zoando a roupa dele, né, dizendo que a roupa dele é brega. Só que a Mizuhara começa a cair na gargalhada, né, e dizer que tudo sobre ele é relacionado a peixes. Ela acaba dizendo pra ele que entende, né, que ele gosta de peixes, mas usar, né, logotipos na roupa dele escrito peixe, ainda mais em italiano, entendeu? Isso é muito engraçado. Ele acaba virando pra ela e mandando ela parar de rir dele, né? Ela acaba até se desculpando, mas só que como ela tá bêbada pra caramba, tudo praticamente pra ela é engraçado, né? Até que faz um pouquinho de sentido, já que o Kazuya gosta pra caramba de peixe. O Kazuya fica se questionando, né? Desde quando a Mizuhara é assim, né? E por que ela tava rindo tanto? A Mizuhara acaba pedindo desculpa pra ele, respirando bastante fundo pra ela poder se acalmar um pouquinho. Só que nesse momento a Mizuhara cai na gargalhada, porque ela não tá se aguentando, né? Já que foi tão engraçado aquilo pra ela, e porque ela também tá bêbada pra caramba, né? E o Kazuya fica olhando pra ela bastante corado, como se estivesse admirando o sorriso, né, e a risada da Mizuhara. Ele acaba falando pra si mesmo que a Mizuhara é tão fofa, e a gente pode ver que a Mizuhara tá rindo de tudo e qualquer coisa, tá olhando pro cardápio, tá rindo, mas como eu disse, é porque ela está bêbada. O Kazuya acaba percebendo isso, e acaba falando que a Mizuhara é uma bêbada risonha, né? Mas que ao mesmo tempo ela é muito fofa desse jeito. O Kazuya acaba imaginando ele e a Mizuhara sentado no sofá, bebendo pra caramba e rindo juntos, né? Como um sonho pra ele, um casal perfeito. E ele deseja que aquilo ali durasse por mais em 60 anos, né? Ele queria ficar desse jeitinho junto com a Mizuhara. Então ele acaba falando consigo mesmo, né, que aquilo ali era novo, já que ele já foi em alguns outros encontros com a Mizuhara e ela ficava bêbada, mas não ficava desse jeito. Então ele acaba pensando, né, que aquilo ali significava que ela estava se soltando mais pra ele. Ele acaba perguntando pra ela se estava tudo bem, né, deles almoçar, né, com ela daquele jeito. A Mizuhara acaba ficando sem entender, né, e ele acaba falando pra ela que no passado ele não esperava que ela aceitasse um convite dele para almoçar. A Mizuhara acaba dizendo pra ele que já é tarde demais, né, pra ela começar a reclamar agora, e que ela também já estava com bastante fome, né, e que não há significado mais profundo por trás daquele almoço, né, e que a agência, claro, não saberia sobre eles dois, mas eles são vizinhos e estudam na mesma faculdade, então não teria problema dos dois estar ali, e que nem a Ruka-chan usaria aquele almoço ali como desculpa, né, para atacar eles, para ficar com ciúme. O Kazuya acaba concordando com a Mizuhara e ficando um pouquinho triste, né, e pensando, né, que realmente não havia nenhum significado mais profundo para aquilo ali, né. O garçom acaba chegando e perguntando a Mizuhara se tinha chamado ele. Ela diz que sim, que tinha chamado
para poder pedir sobremesa. A Mizuhara acaba pedindo também um pouco de bolo de chocolate. O Kazuya fica espantado, perguntando se ela iria pedir os dois, né? Ela acaba fazendo aquele olharzinho de gato, né? Como se tivesse, e daí? Qual o problema? E acaba falando pra ele isso mesmo, né? Que tem algum problema nisso? E ele acaba falando que não, só foi uma pergunta normal, né? Só pra puxar assunto ali. Ela acaba então falando pro Kazuya que a avó dela faleceu. Então ela não tinha mais ninguém pra colocar limites nela, né? E que, por mais que ela já é uma adulta, mas mesmo assim ela dava muito ouvido à avó dela. E que agora ela que tinha que colocar os limites pra ela, né? Então o Kazuya acaba lembrando de algumas coisas que a Mizuhara acabou falando pra ele, né? E ele acaba percebendo que a Mizuhara saiu um pouquinho do papel dela. Ele acaba lembrando de algumas coisas que a Mizuhara falou com ele. E ele acaba percebendo que até mesmo a Mizuhara tinha alguns pontos de fraqueza, né? Tinha seus momentos que ela ficava mais vulnerável. E que nesses momentos ela precisaria de alguém para ficar do lado dela, tipo um namorado, né? E ele ali deseja profundamente, né? Que fosse ele, né? Falando, quem dera que fosse eu. E que eu fosse o único para poder consolar a Mizuhara. A Mizuhara acaba virando para ele dizendo: me diga a verdade, você tem sentimentos por mim? Então fica aquele baita silêncio, o Kazuya acaba olhando pra mesa ali e fica assim meio que em choque. A Mizuhara acaba olhando bem profundamente pra ele e nesse momento a ficha dele acaba de cair, né? Que ela tinha perguntado pra ele se ele tinha algum sentimento pra ela, e ele fica todo nervoso daquele jeito. Como assim que ela perguntou isso? O Kazuya entra em desespero, né? Ele acaba falando consigo mesmo, né? Que o que foi aquilo que ela acabou perguntando pra ele. A Mizuhara acaba virando pra ele dizendo, né? Sua namorada perfeita. Ele fica assim meio sem entender e ela acaba dizendo que foi isso, o que ele disse no dia do festival de fogos de artifício, né? E que ela entendeu que aquilo ali era pra ela. Nisso o Kazuya fica mais desesperado ainda e começa a lembrar, né, que realmente ele tinha falado aquilo ali pra ela. Desesperado, o Kazuya começa ali a tentar achar as melhores palavras para poder falar pra Mizuhara. Ele começa a falar consigo mesmo, ela sabe, eu sabia que ela sabia. Ele super desesperado. A Mizuhara acaba virando pra ele falando que ela entende e achando que ele só falou aquelas coisas pra ela porque viu que ela tava sofrendo, queria fazer ela se sentir melhor, meio que uma versão diferente dela, uma versão idealizada dela mesma. E ela continua dizendo pra ele, se aquilo ali que ela está deduzindo estiver errado, as coisas iam mudar. O Kazuya continua ali, né, sem saber aonde colocar, né, onde enfiar a cara dele. E a Mizuhara acaba dizendo, né, que a Emori mencionou pra ela, dizendo que o Kazuya gostava dela como mulher, e como eles dois são bem próximos, talvez o Kazuya tivesse dito alguma coisa para Emori, né? E o Kazuya começa a lembrar, né, de tudo que ele conversou ali com Emori. A Mizuhara continua falando com ele e dizendo que da última vez que ela perguntou, ele disse que não, mas que como ela tinha que considerar as expectativas dos outros clientes e da Ruka-chan, então ela iria perguntar mais uma vez ao Kazuya: você tem sentimentos por mim? E nisso a gente vê o Kazuya super corado, super vermelho, sem saber o que ele iria fazer. Ele segurando a caneca de vidro ali com bastante força, como se fosse quebrar ela, de tão nervoso que ele estava. E o capítulo 73 termina por aqui, né? Com essa perguntinha aí que a Mizuhara deu um tiro crítico agora no Kazuya. E aí, Kazuya, você tem sentimentos por mim? Ah, é claro que eu tenho, sim, amo, lindo, maravilhoso. É claro que o Kazuya não vai falar isso, né? Até porque o Kazuya é bundão pra caramba, né? Mas nós vamos descobrir isso aí no capítulo 174. Aguardem o review, tá certo? Eu vou ficando por aqui, galera. Espero que vocês tenham gostado, ó. Se gostou, se inscreve aí no canal, deixa o like, vocês vão estar ajudando bastante. Eu vou ficando por aqui. Tamo junto, né, meus otários? Fui!